buscando qualidade de vida e sentido no trabalho, jovens pulam mais de emprego. Não para nunca, né? Estão ficando aqui, ó, 25% dos jovens permanecem em uma empresa por menos de 3 meses. Aí o que vocês acham? Geracional? Geracional isso? Isso é bem interessante. A gente vive falando aqui que acabou aquele script de sucesso, aquela história onde os seus pais, os seus avós pensaram lá durante a faculdade, numa carreira, numa profissão, entra, começa a trabalhar, passa toda uma vida numa empresa, faz carreira, se aposenta lá. Esse modelo já não existe mais, agora a gente tem mais de uma profissão, agora a gente pode ter a opção de mudar de emprego. Já não soa mais feio, né? Porque tinha uma época que se você mudasse de emprego, você estava sujando a sua carteira. Esse cara não para em lugar nenhum. Só que eu acho que a gente foi de um extremo para outro extremo. 3 meses. 3 meses é tempo de experiência, pessoal. Com 3 meses você não mostra nada do que você fez, você mostra um desinteresse. Eu gosto muito dessa ideia de você poder mudar de emprego, mas você precisa deixar algo que o meu chefe sempre falava, o seu finger type lá. O que é que você fez? Onde é que você pode contar uma história do período que você teve naquela empresa? O que você contribuiu? Isso não significa 10 anos, 5 anos, 6 meses, 1 ano. Pode ser que até em 3 meses você contribuiu. Mas você tem história para contar? Eu entrei naquele lugar, eu consegui fazer isso, entreguei isso e tem esse resultado. Aí surgiu uma nova oportunidade, eu fui para outro lugar e eu fiz isso, entreguei isso e dei esse resultado. Lembra que trabalhar é resolver um problema para alguém. Porque se você começar a falar, eu fiquei 3 meses num lugar, 2 meses no outro, 5 meses, mas o que você entregou de resultado? Não deu tempo de entregar nada? Você só está aproveitando o momento de oferta e demanda do mercado. Está passeando por aí, mas trabalhar quer mesmo nada, né? Esse é um bom ponto. Qual que é a tua leitura, cara? Eu acho que sim, uma questão de geração, mas as empresas vão ter que começar a pensar, né, como reter essa geração. Porque quando você pensa no tamanho da população e o quanto essa geração representa hoje, é uma geração imediatista. Então, como que você retém esses talentos? Como que você mantém esses talentos motivados? Eu acho que é um desafio que a gente tem. Eu concordo com tudo que você trouxe, né? Então, o que você entrega? Mas, então, se é uma geração, se é uma questão que é mais profunda do que isso, como é que você retém essas pessoas na empresa? O que você faz? Eu acho que essa é uma pergunta que está na mesa de todo diretor de recursos humanos, né? O que é que eu faço para trazer essa... Porque antes era só aumentar o salário ou dar um vale-refeição, que a gente já ficava mó feliz trabalhando. Esse pessoal pensa 2 vezes antes disso. Tem uma coisa muito interessante, né? Isso aí é legal que esses dados são do Ministério do Trabalho, tá, galera? Então, assim, na matéria é bem interessante. Depois a gente deixa os links das matérias para vocês darem uma olhada também, quem fica mais interessado, mas é muita gente, né? Lembra daquele famoso livro, Os Primeiros 90 Dias, né? Tô lendo agora de novo, pela terceira vez. Aí, olha só. E são os primeiros dias que praticamente você não está preocupado em entregar algo. Você está preocupado em aprender. Em conectar com as pessoas, né? Aliás, livro extremamente indicado aí. Eu indico também. É um baita livro pra você chegar na empresa com o pé direito. Não é nem chegar na empresa. Às vezes chegar numa empresa ou você tem uma mudança de posição de cargo, lê de novo o livro. Sim, já falar vale uma promoção. Esse livro eu super indico. Eu comprei, inclusive, 3, né? Porque eu dei para alguns amigos, uma mudou de trabalho de empresa depois de 10 anos e o outro acabou de ser promovido. E eu indico, assim, para todo mundo. Também e de tempos em tempos eu falo que é necessário. Em 3 meses vai ter que mudar. Vamos ter que escrever um livro agora, meus primeiros 10 dias. E depois dura 3 meses. Se ficar na empresa 3 meses, o livro tem que chamar minhas primeiras 10 minutos. Vamos ver, meus primeiros 10 minutos, né? Assim, acabou, né? Não tem muito. Quando eu tava no Facebook, Meta, ainda não acostumei, é difícil, né? Mas na Meta, um dos grandes problemas que a gente via é uma empresa que depende de muita gente de tecnologia, né? Base tecnológica, né? Programadores pra caramba. E a galera fala assim, caramba, entrei numa empresa, puta nome, né? Fala assim, eu vou trabalhar. Uma das maiores de tecnologia. Aí o cara, sei lá, o estudante, né? Ou o recém-formado, ele fala assim, nossa... Entrei numa empresa dessa, vou fazer aqui um negócio, uma aplicação, um filtrinho pro Instagram, vai ser... Não, você vai sentar aqui, você vai trabalhar ali com o Mário, né? Vocês vão desenvolver um negócio para melhorar aqui o departamento de compras. Aí o cara, daí ele fala, estudei, mas eu tô numa empresa legal, mas eu não tô me conectando. Às vezes a galera fala assim, eu vou trabalhar com isso. Eu tinha, quando era criança, eu falava assim, eu quero trabalhar fazendo todinho, né? Porque eu via quando era criança,
Os sonhos eram aqueles mais malucos, como sempre, né? Astronauta, né? A gente tinha essas piras, quando era bem criancinha. Aí depois você vai crescendo um pouco, eu achava que o mundo, né? A fábrica do Todinho era aquela lá, né? O Todinho navegando com você. Você ia mergulhar na piscina do Todinho. Piscina do Né? Depois eu fui chocolate. trabalhar na Pepsi, que eu não Olha imaginava, isso, e tinha, olha só. né, tinha Todinho. E vou falar, vendo? galera, não tem o rio de Todinho. Tem dentro, assim, suas Mas nas tubulações. salas de reuniões tem. Tem a sala Todinho. Tem a sala Todinho Tem a sala e tem um Todinho. frigobar com Todinho lá. Tem Eu o... cheguei a fazer reunião lá Nossa. dentro. Não, tem o bonecão, o Todinho lá. Tem. Assim, né? Nos dias especiais ele aparece. Não sei, ai que medo, né? O dia que tem alguma reunião difícil, colocam um Todinho na reunião Pô, você pode ali. sumir, né, com o Todinho. Você fala, deixa eu botar essa fantasia aqui, ninguém vai me ver. É o Todinho, tira umas fotos, né, com a galera. Tem Eu um não- estudo que diz que essa profissão que você queria ser quando criança, não necessariamente e obviamente você não vai seguir ela, mas ela indica um pouco suas habilidades. É Se mesmo? você comparar, aí pode ser as viagens do pessoal de soft skills, que eu gosto Concordo. muito, mas fez um pouco de sentido quando eu fiz. Se você comparar o que você queria ser quando era criança com o que você fez passando em algumas profissões, principalmente se você já passou em uma, duas carreiras diferentes, você vai encontrar habilidades e competências nessas carreiras que são parecidas com as habilidades e competências necessárias com aquela carreira que você queria ser quando era criança. Porra, que legal. Eu concordo. Eu lembro. O que você queria ser? O que vocês Gente, queriam olha ser? só, eu queria trabalhar como caixa. Porque meu pai tinha aquelas máquinas que saiu papelzinho, calculadoras, e eu adorava ir fazendo as somas. Entendeu? Então eu adorava Só ver pra aquilo ver sair. rolar Só o papelzinho, né? Não, e para ver as somas. Eu gostava de vou digitar números aleatórios. Isso multiplicado por 35 e fazia conta e eu adorava. Eu falava, quando eu for caixa, né? A caixa faz isso, né? Obviamente. Eu vou fazer exatamente. Mas eu trabalho com finanças hoje. Olha só, tem a Olha ver. só. Tem a ver, tem uma relação. Eu não lembro, eu não tinha um sonho assim. Meus pais eram bancários. Então eu ia minha mãe trabalhou no Itaú muitos anos. Eu ia na Matriz, lá no centro de São Paulo. Ah, eu achava Conceição. que eles. Não, na Conceição eu sei, que era lá perto do Teatro Municipal aqui em São Paulo. Eu ia lá, achava aquilo impressora laser, um monte de computador. Na época você não Aquilo chegava era num lugar. um laboratório. Eu falava, nossa, olha isso aqui. Aí eles me botavam num, ficava jogando a cobrinha. Até que, nossa, isso aqui é diversão, né? Eu achava que minha mãe ficava jogando o jogo da cobrinha o tempo todo. Então, mas eu não tem como. Você fala assim, é mais fácil ser policial, bombeiro. O que você queria ser, Barra? Eu passei por várias coisas, mas o que mais me marcou, que eu lembro, teve uma época que eu queria ser palhaço de circo. Nossa, que medo. A Olha maioria das só, pessoas é. tem Acertou, medo foi disso. trabalhar com vendas, pô. Sacanagem. Não, é isso aí. Sacanagem. Mas tem a Tem que ver- fazer quando rir, eu- né? Tem que fazer Quando rir. eu fiz esse exercício, falaram, tá vendo como você gosta de se comunicar com as pessoas? Tá vendo como você gosta de falar? É verdade. E aí eu falei, caramba, faz sentido. Depois eu dei aula, trabalhei com vendas, pré-venda. Então, assim, tem essa teoria aí, pessoal. Coloca nos comentários pra gente aí, você que tá assistindo, o que você gostaria de ser quando você era criança, o que você faz hoje, e veja se tem alguma habilidade ali que é compatível com isso. Que legal. Eu Olha acho só, que interessante. hoje o desafio, falando, né, desses jovens que saem, é exatamente isso, encontrar essa habilidade. Então, as empresas tentarem se conectar com os jovens e tentar identificar essas habilidades ou o que motiva que não seja só o trabalho, né? Porque antes, não sei, minha geração, as gerações antes, a gente entrava aí pelo trabalho, pela parte, eu acho que um pouco mais estável que a gente tinha. E se você olha esses jovens hoje, não é a tem. motivação deles, né? Caramba. Qual foi o Busca, melhor- busca muito mais um propósito do que um salário, né? Isso Sim. é legal, essa é bem geracional. Qual foi o menor tempo que vocês já ficaram num ofício, num trabalho? Olha, eu tenho vergonha, eu vou me Fala a encaixar nessa verdade. categoria. E vai ao oposto do propósito. Foram 5 meses. 5 meses. Olha aí, ó. Eu tô Já quase. tá contando, não. Eu sou dos Sim. velhos. O menor tempo que eu fiquei foram 4 anos. Olha só. Então, mas a minha história foi o contrário. Eu achei, né, a empresa era uma empresa de energia renovável, né, francesa, e eu achei que ia ter um propósito. Falei, nossa, agora eu vou entrar, vou ter um propósito. Mas eu gostava muito de bens de consumo. E aí, eu fiquei 5 meses, a atividade, assim, não era muito o que eu gostava de fazer. Eu falei, ai,
deixa o propósito, sabe? Deixa esse propósito da energia renovável. Eu gostava do que eu fazia, eu gostava do ambiente, aí eu acabei saindo. Mas foram 5 meses. Dá umas dicas, energia renovável, francesa, sucrocoleira. Entendi. Tá, aqui no interior, fica ali pro lado de Piracicaba. Não, na verdade foi uma fusão de 2 francesas. Uma de petróleo, uma francesa de petróleo, Rio de Janeiro. E aí ela comprou outra francesa, né? Adquiriu participação para começar a trabalhar mais esse braço renovável. Que legal. Isso aí, eu gosto muito dessa área. E você, quanto tempo, Marião? Cara, eu fiquei 6 meses. Foi na Bayer. A Bayer, ela fez um spin-off. Esse caso é interessante, né? Ficar pouco tempo, né? Antes eu estava em óleo e gás, morando em Curitiba, numa empresa norueguesa. Cuidava dos indiretos lá. E começou um namoro com a PepsiCo. Tinha uma gestora na PepsiCo que, por indicação, foi atrás de mim, começou a conversar, falando, pô, tô querendo construir isso no meu time. A gente foi conversando por muito tempo. Foi uns 4 meses assim de namoro, conversa, não foi uma entrevista formal. Até o dia que começou a ter entrevistas formais. E aí ela teve as vagas congeladas. Nesse interim, rolou um namoro com a Bayer, achei uma posição muito legal lá. Porque eles estavam fazendo spin-off. Spin-off, né, pra galera, né, quando a empresa ela separa. Tira um pedaço e vira uma outra empresa. Uma nova empresa. Da parte de química básica da Bayer, que é o famoso Material Science, faz polipropileno, né? Tem policarbonato, um monte de coisa que eles fazem, né? Vernizes, aplicação em várias áreas da indústria. Achei bem interessante. Eu já tinha trabalhado em química, né? Na Suzano, eu falei assim, acho interessante esse negócio, vou voltar. Eu fiquei 6 meses porque eu acelerei pra caramba um projeto. Comecei a morrer de tédio. Olha isso. Olha. Você entregou e não tinha mais o que... Tipo, na verdade, tinha o que fazer, mas era um modelo que tava... Eu gosto de trabalhar mais solto. E aí a da PepsiCo descongelou as vagas, me puxou, eu entreguei uma coisa ali. Inclusive, eu trouxe um cara que trabalhou comigo lá, que não critiquei, o Carlos Golias. É um dos caras, uns craques aqui que tem no Brasil de impostos, de taxes. Ele deu uma aula super simples, galera assim que acha imposto difícil. Ele explicou super didaticamente nesse episódio ali e como que é trabalhar nessa área, né? Junto com a galera de finanças, né? Paz e amor, né? Porque você tem um pouco meio do lado jurídico, né, disso. Mas é uma empresa que eu deixei muito amigo, muita gente que eu converso até hoje. Saí super bem. Falo com o presidente da época até hoje. E foi super de boa, assim. Mas às vezes eu fico pensando, se eu tivesse ficado lá, será que... Onde será que você tá? O que será que eu poderia fazer? Mas eu nunca olho muito assim pra trás, não vale a gente pira. É uma perda de tempo. A gente pira, né? Mas assim, normalmente eu fico muito tempo nas empresas, né? No mínimo 4, 5 anos. Lembrei de 2 causos aqui, ó. Diga, galera que gosta dos causos. Antes de trabalhar na IBM, eu tive uma empresa de desenvolvimento de software. E aí? Né? 2 casos que eu achei fantásticos nessa história de ficar muito tempo ou ficar pouco tempo. O primeiro caso era uma analista de sistemas que a gente tinha lá, e ela era de Recife, do Nordeste. Ela morava sozinha aqui em São Paulo, trabalhava com a gente. Trabalhou uns 2, 3 anos, até que terminou o projeto. E não era porque ela era uma má pessoa ou uma má profissional, não entregava, ela entregava bem, mas de fato aquele projeto que a gente estava fazendo para uma grande seguradora terminou, a empresa era pequena, a gente tinha uns 20 funcionários da área de desenvolvimento de sistema, não tinha caixa para bancar, ela era uma profissional cara, sênior do nosso time, e aí coube a mim, eu, meu sócio, discutindo quem vai falar com ela, desliga, não desliga, tá bom, sobrou para eu chegar lá e conversar, chamei numa sala de reunião, conversei, falei, olha, quase falei o nome dela, vai que ela tá assistindo, se ela estiver assistindo, ela sabe quem é, mas um beijo. E aí conversamos, falei, obrigado, você fez um excelente trabalho, infelizmente o projeto terminou, a empresa cortou o contrato com a gente, já acabou. Não conseguimos um novo, né? Não temos um novo, a gente não tem fluxo. Eu tenho que ser sincero com você, não vamos conseguir arcar teus custos, por isso a gente vai estar te desligando. É chato, a gente gostaria que você continuasse aqui, e de fato ela era uma excelente profissional, mas a gente não tem, nesse momento, projeto para terminar. E aí foi uma demissão, acho que a pior reunião que existe. Passou o tempo, eu já fiz, nunca fica legal. Acabou aquele clima, ela levantou. Se você faz com respeito, é legal. Sim. O problema é quando falta com respeito. Aí já entra até para um mau caratismo. Tem. Punk. Aí tá pior cheio, hein? E tá cheio. Tem despreparo, né? Pô, teve presidente que demitiu gente pelo Zoom, lembra? Saiu uma notícia, foi um negócio terrível. E aí? Eu sei que foi aquele papo, era um escritório pequeno, ela saiu, ela acabou de sair, o meu sócio entrou na sala para perguntar, e aí, tudo bem? Como é que foi? Como é que ela aceitou? Eu falei, não, ela abalou,
Mas tudo bem, ela entendeu, agradeceu pelo projeto. E ela levantou e foi para a sala dela, que era uma sala maior onde ficava todo mundo trabalhando. Ela sentou na máquina e o que eu imaginei? Bom, ela vai pegar as coisas dela, ver algumas coisas finais pessoais que por acaso ela usou no computador da empresa e sem problema nenhum. Sim, pega os arquivos. Ninguém estava expulsando ela lá. Pode tomar seu tempo, escreve um e-mail de despedida para todo mundo. Mas isso era cedo. E aí foi passando as horas, deu 9h30, 10 horas, 11 horas, deu a hora do almoço e ela continuou ali. E eu falei, não, dá o tempo para ela. Voltou do almoço com o pessoal e ela continuou sentada ali. E foi dando 2, 3, 4, 5 horas da tarde e ela sentada ali, mexendo no computador, como se nada tivesse acontecido. Aí meu sócio olhou para mim e falou, e aí, cara, o que aconteceu? Nossa. Aí eu chamei ela de novo. Falei, Demiti pela segunda fulana, vez. Então, tá tudo bem, você pode tomar seu tempo. Você teve que demitir 2 vezes, né? Eu ainda falei, você pode tomar seu tempo, a gente não tem pressa. Mas, assim, desculpa se eu não fui claro. Você entendeu que, infelizmente, a gente não vai... Não, eu entendi. Mas, assim, eu também não tenho outro trabalho. Eu entendi que você falou que a única questão é que vocês não podem me pagar. Vai que sai um novo projeto. Então, eu queria continuar aqui. Eu vou trabalhando aí. Se sair um outro projeto, você me avisa. Não tem problema. Caramba, Nossa. mano. Então foi um caso. Eu falei, e agora? O que eu falo pra Como você ela? resolve? Porque até legalmente eu não posso deixar ela aqui Não, dentro. exatamente. E aí foi complicado. Aí eu fui conversando, falando. Ela, não, mas eu não quero voltar Se a pra minha moda pega... Ela não quero voltar pra minha Deu a cidade. ideia aqui. Não dá ideia, hein, Barra? vi Porque lá a no galera fala assim, não, vamos Critiquei. demitir pra... Eu vi lá no Ficando, Critiquei. foi terrível. Aí eu Cara. comecei a falar, infelizmente você não pode ficar. Eu até gostaria. Não, mas você não precisa me pagar. Eu falei, mas não pode. Não é assim que a lei funciona, né? Exato. E aí teve o caso ao contrário, por isso que eu falei que são 2. Teve uma pessoa também que a gente fez as entrevistas, foi mais de uma entrevista. Ele passou em todas as entrevistas, chegou no primeiro dia de manhã para trabalhar, apresentamos para todo mundo. Aí ele colou junto com outro funcionário que a gente tinha, que foi explicando o trabalho. Par de vaso. Chegou na hora do almoço, o cara é novo, né? Ainda tá meio assim, as pessoas convidaram ele para almoçar, ele falou, não, eu vou comer aqui perto. E aí ele desceu para a hora do almoço. E nunca mais esse cara voltou. Foi comprar cigarro e não voltou não gostou pra de casa. vocês. O famoso vou comprar Comprar cigarro e não voltou Exatamente. Não gostou de nunca mais. vocês. Nem voltou pra falar, não é a minha praia, não quero. A gente até hoje não sabe se ele não gostou do trabalho, não gostou da gente, se ele se sentiu pressionado. Simplesmente Se ele foi trabalhou meio sequestrado. período. Tá bem melhor que essa turma aí de 3 meses, pô. Eu já tive funcionário que teve problemas pessoais e teve abandono de emprego. Não sei se já tiveram uma experiência. Esse caso a gente Você tem que mandar... tive que dar um abandono, porque a gente tinha acabado de contratar ele. Ele claro. assinou o contrato. e de pra você se cobrir juridicamente, se você eu tem não que me mandar um engano, a gente teve que telegrama, esperar- né? Tem que mandar telegrama, não tem. Pô, Teve uma época que você tinha que colocar um anúncio Mas no vocês não jornal. ficaram preocupados? Isso, Foi, não, ligamos, não atendia, Sério? foi. Na época, assim, Deve ter acontecido alguma faz coisa. tempo isso, né? Caramba. Não tinha celular como tem Não, hoje. isso daí é inédito. Só aí, de né, cara? IBM eu tenho 15 anos, isso tem uns 20 anos. Caraca. Mas simplesmente sumiu. Abandono de emprego. Abandono de Com meio período de trabalho. Com meio período. Olha Já teve só. que pagar o meio período, hein? Ó, olha lá, você não paga, hein? Esse daí é doido. Caramba. E olha que a gente vem da geração que eu vi aqueles caras que começaram estagiário e aposentaram na empresa. Diretor, ficava o tempo inteiro, exatamente. Dizem que, eu vi uma pesquisa, diz que na nossa geração já é o assignment, né, que é passado na empresa, a tendência das novas gerações é ter no mínimo 10 assignments, né? Por aí. Diferentes. Pelo menos 10 locais de emprego diferentes e pelo menos 2 ou 3 profissões diferentes. Caramba. Você trabalhar como engenheiro e terminar como chefe de cozinha. Ó, Tô que dando interessante. exemplos bem absurdos, assim, Um mas podcaster. a tendência é ou fazendo um podcast à noite Sim, como mas co-host. pensando nessa, né, na quantidade de assignments, uma das soluções que eu vejo que as empresas estão buscando é quebrando os cargos, né? Na minha época era analista júnior, pleno e sim, sênior. Então, para promover mais rápido, aí eles criam analista júnior 1, Júnior 2, dois, 3, júnior ABC. 4. Exato. Sim, aí Mas eu já... não deixa de ser um incentivo, é verdade. Sim, mas para poder promover mais Só rápido. pra segurar a pessoa. tá, porque tem um fator psicológico. Eles estão crescendo aqui, velho. Pô, agora eu já sou Júnior 2. Júnior 2, Respeita. Júnior 2 é o quê? Tipo, caíram seus dentes de leite e começou a nascer a pontinha ali. Né? Não tem- Galera, deixa no chat ou nos comentários qual o menor tempo que vocês já ficaram numa empresa aí. Né? A gente vai se surpreender aqui com as respostas. Deixa aí. Eu tenho uma galera aqui que eu sei aqui que gosta de rodar a empresa aqui, tá igual eu aqui. Gosto de conhecer as empresas por dentro mesmo, assim. Já experimentei de tudo quanto é coisa.